Obrigado por estar comigo agora. Espero que este CD seja uma inspiração nas mudanças que você tem buscado para te fortalecer, te motivar e ajudá-lo a buscar o triunfo e principalmente a felicidade. Não se trata de um manual de como fazer sucesso, mas de uma inspiração para você buscar o êxito, a felicidade e a alegria na vida de uma maneira muito simples. Que Deus abençoe você. Derrotas temporárias. Há duas coisas que você pode fazer quando comete um erro. Pode sentir pena de si mesmo e desistir, ou pode aprender. Nenhuma pessoa na vida conseguiu grande êxito sem nunca se encontrar, vez ou outra, pendendo à beira do abismo do fracasso. Cada fracasso é uma bênção disfarçada, pois nos dá sempre uma lição que talvez não aprenderíamos nunca de outra forma. Quase todos os fracassos são apenas derrotas temporárias. Pense agora nas milhões de ostras lá do oceano. A lição que tiramos delas é impressionante. Quando alguma coisa irrita a ostra, um grão de areia, por exemplo, ela não gosta e tenta se livrar dele. Mas quando não pode livrar-se daquilo que a contraria, ela se acalma e faz da contrariedade uma das coisas mais belas da natureza. Ela usa o grão de areia para fazer uma pérola. Essa qualidade deve ser muito considerada. Assim, quando alguma coisa o irritar, faça dela uma pérola, mesmo que seja uma pérola da paciência. Napoleão Hill disse: "Sou muito grato às adversidades que apareceram em minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, a perseverança e outras qualidades que, sem essas adversidades, eu jamais conheceria." Lembre-se de que é nas derrotas que aprendemos a arte de vencer. Quem queimou a língua nunca esquece de assoprar a sopa. Pense nisso. Deus, o homem e a águia. Numa manhã de domingo, há muito tempo, em Cabo Kennedy, na Flórida, Estados Unidos, 3 homens entraram engatinhando na cabine de uma nave espacial de aspecto estranho. Enquanto todos aguardavam fascinados, começou a contagem regressiva para o lançamento do foguete espacial Columbia. Antes disso, jamais um foguete espacial decolara da Terra, orbitara em torno do planeta e voltara em voo controlado, aterrissando como um avião. Foi necessário muita força para realizar tal missão. O foguete que levou a nave espacial media 61 metros e pesava 2.000 toneladas. Isso mesmo, 2 milhões de quilos. Só de combustível, carregava 1.900.000 litros. Seu empuxo era de mais de 2 milhões de quilos força, suficiente para levar o foguete espacial a uma altitude de 37 quilômetros em apenas 2 minutos. Depois da decolagem inicial,
a nave espacial subiu a uma altitude de 300 quilômetros e orbitou em volta da Terra a uma velocidade de 27.000 quilômetros por hora. Em 7 dias, fez 113 órbitas em volta da Terra. Foi uma das maiores demonstrações de força já vistas no mundo. Os jornalistas compararam-na a uma águia, mas ela não era uma águia. Era apenas um amontoado de metal. Quando a sua força acabou, ela caiu do céu, com suas chapas inferiores brilhando com o calor da reentrada na atmosfera. E acabou a sua missão, pousando como um planador nas planícies salgadas do deserto da Califórnia. A nave espacial Columbia foi uma realização científica espetacular. Sua força para sair da Terra e, na verdade, toda a sua capacidade de permanecer no espaço foi criada pelo homem. As águias, por causa de sua capacidade de encontrar as térmicas colunas de ar quente que se elevam do solo, são capazes de permanecer em voo indefinidamente, muitas vezes sem ao menos mover suas enormes asas. A nave Columbia não era uma águia, era um simples foguete. Por isso, seu destino era mesmo cair de volta à Terra. A única maneira pela qual poderia ser uma águia seria ter nascido águia, ou renascido águia. Este é o problema da maioria de nós, aliás, de todos nós. Temos certa quantidade de força natural e, por alguma razão ou outra, entretanto, não temos forças suficientes para chegar até o fim. Alguns parecem começar bem, mas mesmo assim, mais cedo ou mais tarde, acabam por cair de volta à Terra. A maioria de nós nem sequer chega a decolar da plataforma de lançamento. Fazemos barulho, ensaiamos uma ameaça de voo, mas decolar que é bom, nada. Às vezes nem barulho somos capazes de fazer, e sem qualquer força somos derrubados pelo primeiro vento que chega e nos lança ao chão. E assim ficamos esquecidos durante a maior parte de nossas vidas, não justificando inclusive o fato de termos nascido. Recentemente, algumas pessoas extremamente bem-sucedidas, pessoas que chegaram à fama em suas profissões, foram questionadas com respeito às suas vidas. Essas pessoas não eram montes de metal, cujo destino seria cair do céu à terra mais cedo ou mais tarde. São pessoas que atuam como águias de verdade, voando e alcançando as alturas. Quando lhes perguntaram de onde vinha a força que as mantinha no ar, todas foram unânimes na resposta: Deus. Disseram que a força para viver vinha de um relacionamento pessoal com Deus. Ao contrário do foguete espacial que chegara ao espaço pelo esforço humano. Disseram que começaram a ter êxito na vida a partir do momento que se voltaram para Deus e permitiram que Ele passasse a controlar suas vidas. Você vai dizer que Deus pode ajudar pessoas que estão com a vida feita, mas não a você, na sua atual situação ou coisas assim. Espere um pouco. Deus não é apenas para os famosos, para os ricos ou para aquelas pessoas respeitáveis que se vestem bem para ir à igreja no domingo. Deus é para todo mundo. Ele ama os que já estão sem esperanças. Ele ama os alcoólatras, os viciados, as prostitutas, os que já perderam a força para viver e estão caindo indefesos em direção à destruição. Ele ama o desempregado, os que erraram, o adolescente solitário, o fracassado homem de negócios. Ele não faz discriminação de cor, de estado civil, idade ou posição social. Ele ama você. E se você permitir, Ele não só lhe mostrará um novo caminho, mas lhe dará toda a força necessária para viver. Confie, tenha fé, acredite, abra o coração e permita que Ele guie os seus passos.
conhecimento ou sabedoria? Nunca confunda o conhecimento com a sabedoria. Um o ajuda a ganhar a vida e a outra o ajuda a viver. Conta a história que um garoto de grandes olhos verdes era considerado um tolo por seus amigos. Sempre que eles lhe ofereciam uma escolha entre duas moedas, uma maior e outra menor, dizendo que ele poderia ficar com uma delas, ele sempre escolhia a menor. Um dia, um senhor generoso, após ter visto o garoto ser enganado algumas vezes, chamou-o e lhe disse que a moeda maior valia mais que a menor, que se escolhesse a maior, teria mais dinheiro e não seria considerado tolo por seus amigos. O garoto escutou educadamente e disse: sim, eu sei disso, mas quantas vezes o senhor acredita que eles iriam me oferecer moedas se eu tivesse escolhido a moeda maior na primeira vez? Pense nisso. A 1 metro de Deus. Uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir quando o indivíduo sofre uma derrota. Numa ou noutra ocasião, todos incidem nesse erro. Não percebem que a derrota é temporária. A história a seguir aconteceu na realidade. Nos dias da corrida do ouro nos Estados Unidos, um sujeito chamado Darby seguiu para o oeste, pensando em ficar rico. Queria explorar ouro. Nunca ouvira dizer que mais ouro foi extraído dos pensamentos de alguém do que jamais foi tirado da terra. Depois de semanas de trabalho, foi recompensado pela descoberta de uma grande mina, mas precisava de maquinaria para explorá-la. Voltou e contou aos parentes e a alguns vizinhos que, diante de seu pedido, reuniram o dinheiro necessário para o empreendimento. Voltou com um tio para trabalhar na mina. A primeira carroça do minério foi enviada a um fundidor. Os resultados provaram que eram donos de uma das minas mais ricas do estado do Colorado. Mais algumas carroças do minério e pagariam todas as suas dívidas. As perfuratrizes desceram na terra. Alguma coisa aconteceu. O veio de ouro desapareceu. Continuaram a perfurar em desespero, mas tudo em vão. Finalmente, resolveram desistir. Venderam a propriedade e a maquinaria para um sucateiro por alguns poucos dólares e tomaram o trem de volta para casa. O sucateiro, chamando um engenheiro de minas para examinar o local, e este fez alguns cálculos esclarecendo aos antigos donos que fracassaram porque não conheciam de geologia e nem buscaram informação a respeito. Em geologia se estuda o fenômeno conhecido como linhas de falha. Seus cálculos mostraram que o veio de ouro seria encontrado a apenas 1 metro do ponto onde o Sr. Darby havia parado a perfuração. E foi exatamente aí que o ouro reapareceu. O sucateiro extraiu milhões de dólares da mina porque foi inteligente o suficiente para procurar aconselhamento especializado antes de desistir. Lembre-se de que você poderá estar a 1 metro da grande verdade de sua vida e perder tudo por desistir. Pense nisso. Os vendossauros. O tempo do vendedor tirador de pedidos já acabou. Esse profissional
que era facilmente reconhecido, por exemplo, quando a empresa autorizava ele conceder até 10% de desconto nas negociações mais difíceis, nunca preenchia nenhum pedido a mais com 9%. Hoje, é preciso ser profissional, ou seja, aquele que tem consciência do que faz, que estuda, lê, administra o seu tempo e se desenvolve, e é um verdadeiro solucionador de problemas. Vai ao cliente para solucionar o problema do cliente e não para vender. E vende. Antigamente, alguns vendedores levavam o nome de passeadores de pasta, ou seja, era um infeliz que levava dentro dela um talão de pedidos, uma tabela de preços e fome. Não sabia nada, não possuía informação nem capacitação e sua única necessidade era sobreviver. Outro que não deve ter sobrevivido aos novos tempos é o perdigueiro, ou seja, aquele que levanta grandes negócios e depois ia outro lá e vendia. E assim existiram outros da galeria dos vendossauros, que assim como os dinossauros, não se adaptaram ao nosso mundo e morreram. Também nos deixaram há muito tempo. Pense nisso. A força da fé. A fé é o químico-chefe da mente. Quando combinada com o pensamento, transforma-se em uma inteligência infinita. Você poderá convencer a mente de que acredita que receberá aquilo que pede. Ela agirá de acordo com essa crença e a devolverá sob a forma de fé, seguida de planos definidos para realizar o que você deseja. A fé é o ponto de partida de toda a prosperidade e a base de todos os milagres e de todos os mistérios que as regras da ciência não conseguem explicar. É o único antídoto conhecido contra o fracasso. A força da fé é verdadeira, seja a fé verdadeira ou falsa. Se repetirmos uma mentira 1000 vezes, acabaremos por aceitá-la como verdade. E mais, acreditaremos que é verdade. O poder da fé foi demonstrado por um homem muito conhecido de toda a civilização, Mahatma Gandhi. Ele exerceu mais poder potencial do que qualquer homem de sua época. Isto, a despeito do fato de nada possuir em matéria de instrumentos ortodoxos de poder, tais como dinheiro, soldados ou equipamentos de guerra. Gandhi não tinha dinheiro e nem lar, e sequer uma muda de roupa, mas tinha poder. Ele o adquiriu porque compreendia o princípio da fé e porque teve a capacidade de transplantá-la para a mente de 200 milhões de pessoas. Realizou a façanha espantosa de influenciar e fundir 200 milhões de mentes em uma única e fazer com que se movessem em uníssono como uma só. Que outra força na Terra, com exceção da fé, poderia realizar tanto? Pense nisso. Vida de objetivos. O pior inimigo do sucesso e da felicidade é a ausência de objetivos. Se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável, observou o filósofo Sêneca. Esse pensador romano viveu entre os anos 4 a.C. e 65 d.C., o que comprova ser uma verdade reconhecida aproximadamente
2000 anos. Para que a vida tenha rumo, é essencial ter objetivos. As pessoas não sabem o que querem e passam a vida queixando-se de não obter conquistas. Os homens que não possuem planos estão à mercê de ventos errantes. Aqueles que têm planos e determinação para seguir, isto é, uma vida de objetivos, têm o controle do destino. O mundo se detém para deixar passar os homens que sabem para onde vão. Os prêmios mais ambicionados que a vida pode oferecer estão nas mãos daqueles que planejam e agem. Aos indecisos, resta o fracasso. As sobras ficam para os que não têm ideal. Existem apenas 12 notas numa escala musical. E, no entanto, centenas de milhares de belíssimas e únicas canções foram criadas a partir delas. Pense nisso. Os que choram e os que vendem lenços. O mundo está dividido em dois tipos de pessoas: os que choram e os que vendem lenços. Um consultor foi convidado para discutir a crise do setor industrial numa cidade do interior. Um empresário foi buscá-lo no aeroporto e, como tinham tempo, ele o convidou para visitar a sua empresa. Quando chegaram, ele viu uma indústria trabalhando a todo vapor, em 3 turnos e com as instalações de um pavilhão vizinho alugados para aumentar a produção, com exportações para a China, Rússia, Estados Unidos e Europa. O consultor não se conteve e perguntou: "Espere aí. Não viemos aqui discutir a crise do seu setor?" Ao que o empresário respondeu: "Crise para os outros. A verdade é que nos estamos preparando há tempos. Sabendo da globalização e do aumento da competitividade, já estamos realizando há alguns anos vários programas de qualidade e produtividade, nos preparando para este momento. A verdade é que enquanto trabalhávamos 12 horas por dia em direção à modernidade, os outros empresários da cidade formavam comissões para falar com deputados, secretários e ministros, pedindo proteção ao setor. Hoje estão todos quebrados. Não entenderam o tempo que estamos vivendo. É a velha história que se repete. Existem os que choram e os que vendem lenços. Não é hora de pedir proteção ao governo ou quem quer que seja. É hora de acreditar que as mudanças que estão acontecendo no mundo estão vindo para ficar e serão cada dia mais rápidas e radicais. Depois de falidos, não adianta culpar a globalização, a ditadura social chinesa ou quem quer que seja pelo nosso fracasso. É preciso pensar nisso para mudar enquanto é tempo. Lembre-se, só chega quem corre na frente. Quem corre atrás, cansa e não alcança. Momentos de desafio. O inesperado é uma aventura emocionante apenas quando ocorre em áreas nas quais nos sentimos especialmente competentes. A adrenalina flui num cirurgião experiente quando algo sai errado na mesa de operação. Talvez mais tarde ele admita que ficou com medo, mas fez o que precisava ser feito naquele momento e o fez bem. Empresários com um histórico de sucessos às vezes demonstram nervos de aço e bom julgamento em crises que levam outros a cair de joelhos.
encanadores experientes, com um talento para farejar o que está errado e saber exatamente o que consertar, ficam entediados com canos entupidos e vazamentos rotineiros. Os problemas maiores, os desafios, lhes dão a oportunidade de exibir o que sabem. Intelectuais erguem-se à altura do desafio de um debate e acolhem um argumento contrário, como um touro acolhe a capa vermelha. É um chamado ao ataque. Seja cirurgião, empresário, encanador ou intelectual, dá tudo na mesma. A incerteza oferece um desafio emocionante às pessoas, somente quando ocorrem áreas nas quais elas se sentem seguras de sua capacidade. Não adianta fazer certas coisas, é preciso fazer as coisas certas. E para isso, é preciso muito preparo e muita determinação. E você, o que está fazendo para enfrentar os desafios atuais? Pense nisso. Dispare os seus sonhos. Sonhos não nascem de indiferença, de apatia ou de falta de ambição. Muitas pessoas que venceram na vida começaram mal e travaram muitas lutas penosas antes de chegar. O sucesso ocorre geralmente no momento de alguma crise. Sonhos são desejos ardentes. Ninguém está pronto para alguma coisa até que acredite que possa adquiri-la. Fabricar álibis ou desculpas com os quais justificar fracassos é um passatempo nacional. Esse hábito é tão velho quanto a raça humana e tem sido fatal para o sucesso na vida. A desculpa é filha da imaginação do homem. A primeira e maior vitória é vencer a si mesmo. O seu sonho é conseguir sucesso e ser feliz. Para obter isso, você precisa de paz de espírito e força de vontade. Todas estas provas começam sob a forma de impulsos de pensamento. Você precisa disparar os seus sonhos. Muita gente passou do fracasso ao sucesso pelo caminho da persistência, do desejo ardente de querer alguma coisa. E você? Como estão os seus sonhos e os seus objetivos? Dispare os seus sonhos rumo à sua felicidade e ao seu sucesso. Ainda está em tempo. Pense nisso. Analfabeto do terceiro milênio. O analfabeto do terceiro milênio não será aquele que não sabe ler e escrever, mas o que não conseguir aprender, desaprender e reaprender. Isso nos antecipa uma lição de que passado não leva ninguém a lugar nenhum. Não adianta ficar lamentando se tivesse ou se não tivesse. O êxito é construir o futuro a partir de agora. Os caminhos do mundo são de uma rapidez absurda e a única forma de encontrar espaço no mundo futuro é nos prepararmos desde o momento de hoje. Não haverá espaços para desculpas no futuro. Por isso, afirmamos que somente existirão dois tipos de empresas: as rápidas e as mortas. Existem três tipos de pessoas muito infelizes: as que não sabem e não perguntam, as que sabem e não ensinam, e as que ensinam e não fazem. Você está se preparando para o terceiro milênio? O que você está fazendo
para aprender coisas novas, desaprender coisas velhas e reaprender novamente? Pare um pouco com a sua correria e pense nisso. As três grandes mentiras. Uma das maiores razões pelas quais somos tão confusos são as escolas em que fomos educados. As três grandes mentiras consistem em: primeira, é melhor dizer sei do que dizer não sei. Mentira número 2, é melhor responder a uma pergunta do que formular uma pergunta. Mentira número 3, é melhor adotar o ideal do sucesso do que compreender a natureza do fracasso. Essas três mentiras semearam confusão na nossa sociedade. E é ao superá-las uma por vez, ou duas, ou três, que você vai conseguir algum trabalho criativo. Por exemplo, se eu peço para você explicar alguma coisa e você a explica, você não terá aprendido nada. Só respondeu a pergunta. Eu aprendi alguma coisa, afinal fiz uma pergunta. A maneira fundamental de aprender é fazendo perguntas, não respondendo-as. No entanto, na escola todo mundo quer levantar a mão para responder perguntas e ganha-se pontos quando se responde. Não querem que você diga não sei. No mundo dos negócios, mais ainda, a maioria das pessoas acha que sofreria consequências negativas se numa reunião dissesse não sei ou não entendi o que você quis dizer. Então ficamos todos sentados repetindo sei, sei, quando na verdade não sabemos nada. Lembre-se que o sucesso acontece para quem não tem medo de dizer que não sabe e por isso mesmo faz perguntas. E você, está perguntando ou só respondendo perguntas? Pense nisso. Enxergar algo diferente. Conta-se que uma senhora, apesar de muito bela, tinha um defeito. Suas mãos eram enrugadas, quase deformadas. Durante muito tempo, sua pequena filha, uma menina inteligente, conteve-se de perguntar o motivo da imperfeição. Alguns anos se passaram e da curiosidade da menina surgiu o seguinte comentário: minha mãe, eu gosto muito do seu lindo rosto, amo os seus lindos cabelos, mas não consigo gostar das tuas mãos. São tão feias. Então, a mãe ergueu seus olhos profundos e límpidos, irradiando carinho e fixando-os nos olhos da filha, contou-lhe o seguinte: uma noite, quando você ainda era muito pequena e estava dormindo, encolhida em teu berço, na penumbra do teu quarto, ouvi ecoar pelas paredes da casa um grito de incêndio. Corri em direção às escadas e subi os degraus precipitadamente e encontrei teu quarto em chamas. Me atirei em direção ao teu berço e quando tudo em minha volta ruía, te salvei. Desde então, minhas mãos ficaram assim. A menina ficou em silêncio por alguns instantes. Depois disse: minha mãe, eu ainda gosto muito do seu rosto, amo os seus olhos, admiro seus cabelos e seu corpo, mas agora gosto das tuas mãos mais do que tudo.
Descobrir, portanto, consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e enxergar algo diferente. Pense nisso. Amor de mãe. O amor de mãe é a maior prova de que o ser humano é capaz de perdoar em todas as circunstâncias. Um jovem impaciente, com a monotonia do campo, onde trabalhava com a sua mãe, que era uma senhora viúva e de idade avançada. Certo dia, arrumou as malas e de nada adiantaram as súplicas e apelos daquela mãe aflita para que o jovem mudasse de ideia. Partiu para a cidade grande. Ficou 9 anos sem escrever ao menos uma carta para informar seu paradeiro ou saber da saúde da mãe. Um dia, andando pelas ruas, algumas semanas antes do Natal, bateu um sentimento profundo naquele jovem. Sentimento este que misturava saudade, amor, culpa, muita saudade. Resolveu então escrever uma carta à sua mãe, dizendo da vontade de voltar. Além da saudade, manifestou a emoção contida há anos. Sentiu falta de voltar a morar na cidade pequena e trabalhar no campo. Perguntou então na carta se ela o aceitaria de volta. Encerrou a carta dizendo: Mamãe, você se lembra de quando eu pulava do trem naquela subida em curva, ao lado do nosso sítio, antes que o trem parasse na estação? Eu quero voltar a fazer o mesmo. Não sei se você está viva e poderá ler esta carta, e nem mesmo se perdoará o filho ausente que fui nestes anos. Por favor, se você me aceita novamente em casa, amarre um pano branco em um dos galhos daquele velho pé de pera em frente à nossa casa. Assim eu poderei, da janela do trem, saber do seu perdão. Na véspera do Natal, o jovem tomou o trem e partiu de volta para seu futuro. Ansioso, durante o longo percurso, dividiu toda a sua história de vida com o passageiro que viajou ao seu lado. Preocupado em descer do trem ainda em movimento, pediu então para o companheiro de viagem: Vou ficar na escada do vagão, e você, da janela, poderá ver o pé de pera, bem em frente à minha casa. Quando o trem virar a curva, diga-me então o que está vendo, e se houver um pano branco pendurado na árvore, eu descerei do trem. É provável que ele pudesse fazer as duas coisas, ou seja, olhar e pular do trem. Mas o peso da dúvida, se sua mãe ainda estava viva, se tinha lido a carta e o perdoara, fez com que ele pedisse ao colega para olhar primeiro. Preparado para pular do trem e muito impaciente, o jovem aguardava nos degraus o aviso do parceiro de viagem. Uma curva, outra curva, e agora finalmente a curva da esperança. Mesmo com o barulho estridente do contato dos trilhos com o ferro daqueles velhos vagões, o jovem pôde ouvir claramente as palavras do amigo. Pula, meu amigo, pula. No pé de pera não tem apenas um pano branco, mas sim muitos panos, muitos, um em cada galho, acenando para a sua volta. E o companheiro de viagem ainda pôde ver aquele jovem correndo pelo campo, em direção aos braços de sua mãe. Se o ser humano praticasse um pouco mais do chamado amor de mãe, tudo seria mais fácil e o mundo seria bem melhor. Pense nisso.
qualidade através das pessoas. Estamos vivendo num mundo onde a velocidade das mudanças tem sido fantásticas. Nossa geração ainda é uma geração de privilegiados, porque estamos assistindo, vivendo e participando das mudanças. O grande desafio hoje, em tempos de profunda globalização jamais vista na história da humanidade, é exercer um manual de sobrevivência, onde a grande resposta é praticar qualidade, acima de todas as outras questões, por ser ela o grande diferencial. O grande ponto é que não há qualidade se não houver comprometimento de pessoas. Fazer qualidade hoje é estar escrevendo as páginas do futuro que já começou ontem e nem sabemos onde vai terminar. O que sabemos é que a concorrência será cada vez mais acirrada e sem tréguas. Por isso afirmamos que no futuro teremos dois tipos de empresas, as rápidas e as mortas. Praticar qualidade dentro da empresa passa necessariamente por equipes motivadas. Sabemos que motivar 100% é quase impossível, mas com certeza conseguimos motivar 80% das equipes. O grande ganho de causa é que, além de termos a maioria motivada, os outros 20% não trabalham contra. Precisamos urgentemente reduzir os índices de gemidos nas empresas. Você nunca precisou pedir a um amigo que o ajudasse a empurrar o carro? E de repente, quando você não pôde fazer força, descobriu que o amigo só gemia e não ajudava nada? Nas empresas, tem muita gente gemendo, isto é, fazendo de conta. Outros só fazendo o que lhe pedem o necessário. São amadores com os dias contados. As empresas necessitam de profissionais que sabem e fazem. É preciso separar o joio do trigo. Precisamos ensinar às pessoas que o trabalho pode e deve ser prazeroso e que não existe sucesso consistente sem que haja comprometimento pessoal. Pessoas ainda são o melhor recurso disponível. O mundo em que vivemos é de absoluta competição global. Você compra pela internet ou mesmo na gôndola dos supermercados e não tem a mínima noção de onde é fabricado aqueles produtos. Aos mais céticos que não acreditam nas mudanças que estão acontecendo, recomendemos que continuem com o Telex, porque na verdade já estamos rindo e ironizando o fax que você nem pediu, veio e em menos de 10 anos já é obsoleto em plena era eletrônica. Hoje já existem inúmeros cursos de doutorado por várias universidades do mundo pela internet. Você vira doutor sem sair de casa. É nesse ambiente que as pessoas e as empresas vivem e só há um remédio: treinar até a exaustão. Quando alguém lhe disser que não adianta treinar, porque a concorrência leva depois, vale a reflexão. Primeiro, que se desconhece qualquer empresa que prospera sem que haja um programa de treinamento do seu pessoal. Segundo, que é melhor ter um capacitado em formação do que um improdutivo para sempre. Este ganha mal, estraga a matéria-prima, perde clientes todos os dias e acaba saindo muito mais caro do que treinar e ter equipes motivadas e geradoras de trabalho. Pense nisso. Uma lição de amor. Quando Ciro, rei da Pérsia, levou aprisionado o rei Creso e sua família, chamou o ilustre prisioneiro até seus aposentos e lhe perguntou: "O que você me daria pela sua liberdade?" "Metade do meu reino", respondeu-lhe Creso. Continuou o rei Ciro: "E por vossos filhos?" Respondeu Creso: "A outra metade do meu reino." E o rei Ciro ainda insistiu: "E por sua mulher?" Então o rei Creso percebeu a falha de já ter comprometido tudo,
mas não se desesperou e disse: pela vida da minha esposa, eu dou a minha vida. Ciro ficou tão impressionado com a resposta que deu liberdade ao rei Creso e toda a sua família. No caminho de volta para o seu reino, Creso diz à esposa: você percebeu a altivez do soberano Ciro? E sua esposa lhe respondeu: eu não estava olhando para ele. Eu olhava apenas para quem estava dando sua própria vida para salvar a minha. Deus está nos detalhes. O genial cientista Albert Einstein disse certa vez: sempre que eu abro a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro. O que será que ele queria dizer com isso? Provavelmente ele quis dizer que quando o homem descobriu o radar, o morcego já voava no meio de cordas sem bater, usando sinais sonoros para enxergar no escuro. O voo dos helicópteros também nos lembra o amiguinho beija-flor. As invenções mais sofisticadas, as descobertas mais surpreendentes, sempre têm como inspiração ou como combustível algum organismo da natureza, algum mecanismo do universo. O homem ainda não caiu em si. Precisa passar a ter mais respeito pelo meio ambiente, ou toda esta civilização estará se autodestruindo. O homem precisa ver Deus em todas as coisas, assim como Einstein colocou a sua alma em suas realizações. O conjunto de detalhes nesta vida é que forma o todo de sua existência. Pense nisso. Qualidade de vida. Devemos mesmo repensar a nossa vida, avaliar os nossos erros e acertos e tomar a melhor decisão em direção à qualidade de nossa vida. Pratique a compreensão e tente ver as coisas do ponto de vista dos outros. Sua forma de ser surpreenderá a todos. Quando chegar ao trabalho ou na família, faça com que a primeira coisa que você disser anime o dia de todo mundo. Pare de criar momentos trágicos, passe a criar momentos mágicos. Não se deixe arrepender mais tarde. Defina suas prioridades. Ninguém jamais disse no seu leito de morte: puxa, se ao menos eu tivesse passado mais tempo no escritório. Quando tiver vontade de fazer alguma coisa, simplesmente faça. Mande flores para quem você ama. Pense no motivo depois. O sucesso e a felicidade na vida são baseados na simplicidade das nossas ações. Você tem que acreditar em você, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, no seu país e em Deus. O sucesso é também ser feliz, e ser feliz é o próprio entusiasmo pela vida. Pense nisso. Acreditar em você. Você foi feito a partir de 24 cromossomos de seu pai e 24 cromossomos de sua mãe. Tudo isso resultou numa história de 300 bilhões de genes. Você já nasceu um campeão.
derrotou 300 mil bilhões de concorrentes, e se não fosse você que estaria agora ouvindo estas palavras, e fosse outra pessoa, seu irmão, por exemplo, não seria você. Seria uma pessoa totalmente diferente daquilo que você é. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, você é esta pessoa especial. Acreditando em você, a subida rumo ao topo já está começando. Você está no primeiro degrau, rumo à sua felicidade. Se você aplicar pelo menos 1% a mais do seu potencial, daquilo que você já faz, os seus resultados serão simplesmente fantásticos. Pense nisso. Acreditar na sua família. Depois de um dia cheio de trabalho e atividades, onde é que fica aquele ninho, o aconchego do lar, onde você vai repor as energias para renovar tudo amanhã? Chama-se família. É ali que depositamos todas as nossas emoções. É ali que somos o que somos. Sem grife, sem fachada, somos verdadeiros. Lembre-se, um filho nunca é velho demais para beijar um pai. A dor de uma saudade é amenizada, mas a dor do remorso é para sempre. Se você ainda tem os seus pais vivos, seu pai, sua mãe, beije-os. Vai fazer um bem enorme para eles, muito mais para você. Acreditar na sua família é estar subindo o segundo degrau, rumo à sua felicidade completa e ao seu êxito como pessoa humana. Pense nisso.